Meus queridos, mais um cancelamento pra conta. Pois é, por mais que algumas pessoas estejam tentando reescrever a história do cancelamento nos últimos dias, o modus operandi dos militantes de esquerda segue sendo exatamente o mesmo. Eles pegam algum criador de conteúdo que não se dobra, que não se ajoelha pra rezar a cartilha, eles transformam isso em um crime, a pessoa tá sendo racista, tá sendo transfóbica, é discurso de ódio, e a partir daí tentam promover um linchamento virtual com a intenção de acabar com a reputação da pessoa, de acabar com a carreira dela na internet, fazer ela perder patrocínio, fazer ela perder prestígio, credibilidade, jogar o público contra ela. Eu até falei sobre isso no Twitter, em 2 exemplos recentes de outras pessoas que foram canceladas, né? Primeiro teve o caso do Cross, Cross foi cancelado por errar um pronome e realmente caíram matando em cima dele. Nem lembro qual foi o pronome que ele errou, mas simplesmente ele estava lá falando normalmente, transformaram isso num espetáculo. Se eu não me engano, foi o pronome da Ellen Page que transicionou para Elliot Page, né, a Lince Negra dos filmes antigos dos X-Men. E aí tratou a atriz, que agora é ator, por ela, e isso foi uma transfobia inadmissível, e tentaram cancelar o cara, tentaram acabar com a carreira dele. Só que qual é o argumento? Já que isso não aconteceu, eles começaram a meter essa aqui, perdeu o emprego, patrocínio, sofreu ameaça de morte? Não, então não foi cancelado. E na verdade isso é até interessante, porque seguindo os critérios que essa pessoa adotou para classificar um cancelamento, então eu posso dizer tranquilamente que já fui cancelado várias vezes, porque sim, já perdi patrocínio e já recebi muitas ameaças de morte. Até de outros influenciadores que querem acabar com a linha da vida, né? Vocês sabem como é. Eu dei a RT nessa publicação falando, cancelamento continua sendo o que sempre foi, um ataque coordenado de militantes esquerdistas para tentar imputar um crime falsamente em qualquer criador que não reze sua cartilha. O fato de que perderam poder e não conseguem mais prejudicar ninguém com isso não faz com que não seja mais cancelamento. Fosse há 5 anos, o Cross muito provavelmente teria sim perdido o patrocínio e o emprego dele por causa dessa bobagem. Eu continuei. Inclusive não é de hoje que estão tentando reescrever a história do cancelamento. De repente virou só, o cara falou merda e estão xingando ele. Isso não é cancelamento. Só que aí você precisa verificar os fatos, porque via de regra, esse falou merda pode ser substituído por não validou a agenda identitária. Qual foi a merda que o Cross falou? Ele errou um pronome. Pelo amor de Deus. Que crime gravíssimo, hein? Ele só tá sendo cancelado porque isso é uma questão importantíssima pros identitários, pros militantes woke. E os xingamentos que a gente recebe, né, que nesse caso o Cross estava recebendo e que eu já recebi várias vezes, geralmente são imputações de crime. Tem muitos que têm medo de falar na lata, né, o que eles realmente querem dizer, de falar que o cara está sendo transfóbico, ou de me acusar de racismo, como é o caso do cancelamento de hoje. Então eles ficam só insinuando, a gente sabe por que vocês estão falando isso, né? Vocês não gostam muito das minorias, né? Ele tá falando isso porque ele não curte muito o pessoal LGBT, é porque o Wagner não gosta de preto. Não é nenhuma insinuação sutil, né? Só não usaram a palavra racismo e transfobia. Ou seja, não são apenas xingamentos, são imputações de crimes. Sim, porque são justamente essas pessoas que defendem que racismo precisa ser um crime gravíssimo, imprescritível e inafiançável. E transfobia, LGBTfobia também precisa ser um crime equiparável ao crime de racismo, segundo compreensão do nosso STF. Então o desejo dessas pessoas continua sendo destruir as nossas vidas. Eles só não possuem mais essa capacidade, mas não significa que não é mais cancelamento. Por exemplo, um ladrão muito bem preparado e com um sistema que favorece completamente o seu crime, ele pode pegar os seus equipamentos e fazer um grande assalto a um banco. Foi um assalto. Ele roubou dinheiro. Agora, não é porque um bandido muito menos preparado chega com um canivete numa mercearia, tenta roubar tudo, tenta pegar o dinheiro do caixa, tenta pegar tudo que ele conseguir, mas ele não intimida ninguém, as pessoas não entregam pra ele todo o dinheiro, então ele simplesmente rouba um house e sai correndo do lugar. Ele continua sendo um ladrão. Mesmo que o dano seja muito menor, ele roubou a mercearia e só não roubou mais por falta de capacidade, porque ele não tinha os equipamentos necessários para conseguir roubar tudo que ele queria. Porque, obviamente, se ele tivesse os mesmos equipamentos, se ele tivesse o sistema do lado dele, ele teria feito um grande assalto a um banco, sim. E um tweet que escancara isso que eu tô falando, que mostra que não é mero exagero da minha parte, que não tô forçando na interpretação, foi esse aqui, né? Esse tweet deu uma viralizada, um perfil levantou a questão, teve um cancelamento mais injusto do que esse, trazendo o caso do Authentic. Basicamente, ele foi cancelado por assumir que ele é cristão e vota no Bolsonaro. E aí ele disse que, enquanto cristão, ele discordava das práticas homoafetivas, mas que ele respeitava ainda assim. Inclusive, algumas das pessoas que cancelaram ele, que eram amigos dele, reforçaram que de fato ele respeitava, né? Ele tinha amigas lésbicas que ele sempre tratou bem com todo respeito, mas mesmo assim elas cancelaram ele, participaram do cancelamento dele, porque acharam um absurdo descobrir que ele tinha essas ideias retrógradas. Então, de fato, foi mais um cancelamento extremamente patético e injusto, mais uma imputação falsa de crime, que ele cometeu o crime de ser cristão conservador de direita e de não fazer o L. E aí, esse tweet que pegou
1000 RTs, disse o seguinte: ele não perdeu dinheiro, não perdeu patrocínio, não perdeu visibilidade, não perdeu nada. Não foi um cancelamento, mas deveria ter sido. E aqui vem a parte em que a pessoa confessa o que eu acabei de dizer. Então, se hoje eu já não perco tudo, eu não perco o patrocínio do método B-Way quando eu sou cancelado por esses idiotas do Twitter, não é porque deixou de ser um cancelamento. É porque eles deixaram de ter esse poder. Mas é claro que ainda hoje eu tenho muitas portas fechadas para minha carreira, muitas marcas que não aceitam patrocinar no meu canal por eu ser visto como um cancelado da internet. Então o cancelamento não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo efeito de outrora, mas tem algum impacto ainda. E se dependesse dessas pessoas, o potencial de destruição de vidas seria o mesmo. Ele deveria ter sido mais cancelado, ele deveria ter perdido dinheiro, patrocínio, visibilidade e todo o resto. Isso é o que essas pessoas queriam. E não é só esse cara falando, 18 mil likes, 1000 RTs. Então, só para deixar bem claro esse ponto. Cancelamento continua sendo cancelamento. A gente destruiu o poder que o cancelamento tinha, com muito esforço depois de muitos anos lutando contra essa merda. Mas o padrão de comportamento dos canceladores, as ações dos canceladores, segue sendo exatamente a mesma. Foi por isso que eu passei mais uma vez na história que eu vou contar pra vocês hoje, logo depois da vinheta. Você tá querendo aprender inglês? Prometendo todo ano que vai começar, mas ainda não encontrou o curso certo ou um bom momento para iniciar os estudos? Então tá na hora de conhecer o Método B-Way do professor Jonas Bressan. É simplesmente o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz, que já ensinou milhares de alunos a aprender o idioma mais importante da Terra. Talvez até da galáxia, já que segundo Hollywood até os alienígenas falam inglês. Só você que ainda não. Pois é, aprender inglês vai te ajudar demais no dia a dia. E é claro, mais ainda no mercado de trabalho, onde ter um inglês fluente já se tornou pré-requisito básico. Então não perde tempo, investe agora na sua profissionalização. Se você já tem um inglês básico, tá na hora de buscar o avançado. E se você já é fluente, indica o método B-Way pra quem ainda não é, pro seu irmão, pro seu amigo, mãe, pai, sei lá. De repente pode até mesmo ser um ótimo presente. Com o meu link, que tá ali na descrição do vídeo, você garante R$200 de desconto. E, claro, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Ou seja, todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. Como um bom negócio capitalista deve ser. Enfim, era esse meu recado, agora vamos voltar pro vídeo. Certo, então meus queridos, o cancelamento da vez começa aqui. E não foi o único desses últimos dias, tá? Meu Deus do céu, o tanto de vezes que eu caí nas bolhas esquerdolas do Twitter nessas semanas que passaram é quase inacreditável. Mas vamos focar nisso aqui por enquanto. O Marcos lançou no canal dele um vídeo reagindo à minha análise dos 3 primeiros episódios do Spider-Chola, né? Então o cancelamento é em cima de uma coisa antiga, só que graças ao react do Marcos, furou a bolha. E é geralmente quando fura a bolha que o cancelamento vem. Foram incontáveis publicações sobre isso, eu nem tenho como mostrar todas elas aqui pra vocês. Só essa aqui que eu peguei pra ilustrar tem 100 RTs, 200 mil visualizações, e foi uma das mais leves. Ele só jogou a thumb no Twitter e fez as suas insinuações, né? Um clássico. Arrancar seu pinto fora ou ver esse vídeo. E esse mano eu só respondi falando, olha, contanto que você tenha mais de 18 anos, pode arrancar seu pinto fora, eu não ligo. Ninguém tá te obrigando a assistir nada. Mas qual foi o surto coletivo do Twitter sobre esse vídeo? Bom, se você assistiu, talvez você já esteja imaginando, né? Mas uma das coisas que eu mais critico na minha análise é a diversidade forçada dessa nova animação do Homem-Aranha. E para provar, né, porque esses nerdolas querem ganhar nos argumentos, para provar que era uma diversidade realmente forçada, eu coloquei algumas estatísticas demográficas para não ficar no puro achismo, né, e demonstrar que, de fato, a Nova York real não é como a que aparece no desenho. Mas eu vou desenvolver melhor isso também no vídeo de hoje. Porém, antes, já que a principal crítica que eles pegaram para me chamar de racista dessa vez foi a minha reclamação de que esse desenho tinha uma diversidade forçada, não custa nada lembrar desse caso aqui que diz muito sobre a crítica que eu fiz à animação. Para quem não sabe, esse que está sendo filmado secretamente é o Dave Maker. Ele é um diretor e produtor de finanças da Walt Disney Television. Então ele cuida justamente do departamento que trabalha com as séries de TV, que agora também são as séries de streaming. Ou seja, justamente o departamento dele, já que essa é uma série animada direto pro Disney Plus. E esse cara, diretor da Disney, que durante toda essa conversa demonstra que ele é pró-agenda woke, ele vê realmente ela como positiva, ele acaba confessando que uma das séries televisivas da Disney fracassou porque a Disney fica colocando uma diversidade forçada nas suas produções, de forma que é tão obviamente forçada, que é tão não natural, que o público percebe e não compra. Pois é, isso sai da boca do diretor da Disney. Aqui, ó. So much
diversity and they took away from what could be authentic. It just didn't feel authentic. Ó, eles tentam colocar tanta diversidade nas produções que não fica mais autêntico. Characters felt like, oh, they turned hit a box. Like, there's one lesbian. Olha só, simplesmente não são personagens autênticos. É como se, na verdade, eles estivessem preenchendo uma caixinha, um checklist, com todos os personagens que precisam ter nessa produção. E aí ele dá exemplo, né? Que tipo de personagem que a Disney preenche um check para garantir essa diversidade forçada? Character there. There's one like African American, there's one Indian, there's one Chinese, there's Ó, tem uma lésbica, tem um afro-americano, tem uma indiana, tem um chinês. one this, but it just felt like these people would never be together in that setting. You know what I'm saying? E é tão forçado e artificial que a impressão que você tem é que essas pessoas nunca estariam todas juntas naquele cenário. Reforçando, é o diretor da Disney admitindo isso. E aí eu pego essa produção da Disney e observo exatamente isso que esse diretor está descrevendo aqui, chamo isso de diversidade forçada e o Twitter transforma essa minha crítica em racismo. O diretor lacrador da Disney está concordando exatamente com a crítica que eu fiz. E se você tem alguma dúvida de que sim, a diversidade dessa animação do Homem-Aranha é uma das mais forçadas de todas, eu quero mostrar pra vocês só o elenco principal de personagens recorrentes que aparecem ativamente em mais de 3 episódios e que estão no time de parceiros e amigos do Peter. E lembrando que sobre o próprio Peter e a Tia May, existe um contrato entre Sony e Disney que estabelece que algumas características do Peter não podem ser mudadas. A gente não sabe exatamente em que níveis esse contrato funciona, mas a gente no mínimo sabe que existe uma diretriz dentro da Marvel que impõe que Peter Parker precisa ser um homem branco hétero. Tem algumas outras coisas, ele não pode usar drogas também, ele não pode fazer sexo antes dos 18 anos. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que simplesmente não faz sentido considerar o Peter e a Tia May porque são personagens que a Marvel nem poderia mudar, mesmo que ela quisesse. E que a gente sabe que não mudaria porque já existe o Miles, né, pra ser o Peter negro. Então, deixando o protagonista de lado, vamos ver como é o elenco principal dessa animação que se passa em Nova York. Começando por ele, o melhor amigo do Peter Parker, que sempre foi branco e ruivo nas HQs, mas nessa animação virou negro. E aí, naturalmente, se Harry Osborn é negro, Norman Osborn também é, e por mais que todo mundo saiba que ele é, na verdade, um grande vilão do Homem-Aranha, nessa primeira temporada ele cumpre a função do Tony Stark do MCU. Ele é, na verdade, o grande mentor do Peter, ele que ajuda o Peter com todos os trajes, com todas as missões. Então são 2 dos personagens mais importantes da trama e que mais ajudam o Peter nessa primeira temporada. Aí depois a gente vai pro núcleo escolar. Na escola o Peter praticamente interage com 4 personagens principais. A melhor amiga dele, que é a asiática, o grande amor de infância do Peter, que é essa aqui, a Pearl, que é negra, e uma outra amiga da Pearl que não tem tanto destaque, tanta relevância assim, mas é a outra personagem com quem ele mais interage. Ele até faz um trabalho em grupo com ela. Inclusive, ela basicamente salva esse trabalho, que tinha sido um desastre por culpa do Peter. E fora essas 3, o outro personagem com quem o Peter interage muito é o Lincoln, que é quase o protagonista real dessa primeira temporada. Notaram um padrão, né? Na escola, os amigos do Peter são 3 negros e uma asiática. Fora da escola, o melhor amigo dele é o Harry Osborn, também negro. E quem mais ajuda ele é o pai do Harry, outro negro. Aí a gente vai pro núcleo da Oscorp, o laboratório que ele trabalha. A única cientista legal da empresa é a doutora Connors, que nos quadrinhos é um homem branco, mas na animação virou uma mulher negra. E os colegas de laboratório do Peter são esses aqui. É o Amadeus Cho, que é asiático. Aí tem aquela mina ali do lado que eu esqueci o nome, mas que é de Wakanda, é negra. E olha só, tem uma branca. De todos esses personagens do elenco principal recorrente, que não são totalmente escrotos, qual você acha que é o que tem menos fala e menos destaque? Se você chutou essa aqui, você acertou. Talvez seja amiga da Pearl, mas eu não sei se ela não tem mais falas do que essa mina aqui, só pelo trabalho que ela apresentou quase sozinha. Essa personagem, eu lembro de quê? 2, 3 falas dela no máximo. Então, esse é o elenco principal da animação, de personagens recorrentes, tirando, evidentemente, os vilões. Aí, entre vilões e bandidos, você realmente tem mais brancos. Mas os amigos do Peter, as pessoas legais, são essas. Vocês notaram alguma coisa aqui? Será que isso parece um pouco com aquilo que o diretor da Disney estava falando quando foi gravado secretamente, a confissão involuntária dele? Não parece que a gente tem um checklist nada orgânico e natural de diversidade? Os únicos 2 personagens brancos que realmente são boas pessoas, são heróis, que aparecem nessa animação, são o Demolidor, que aparece rapidamente num episódio pra dar uma surra no Peter e uma liçãozinha nele, e depois, praticamente numa cena pós-créditos no último episódio, rapidamente, sei lá, por menos de 1 minuto, e o Doutor Estranho, que esse sim tem um pouco mais de destaque no primeiro e no último episódio. Mas não são personagens recorrentes, são só heróis pontuais. Só que o que acontece? Além de demonstrar
que o elenco principal tem uma diversidade super forçada, eu demonstrei que isso se expande até mesmo entre os NPCs. Tem vários takes do Peter pela cidade ou na escola, onde você vê no plano de fundo e praticamente só tem minorias nessa versão de Nova York. E essa foi uma das principais críticas que eu recebi. Esse foi um dos tweets que mais viralizou. Pegou, sei lá, milhares de RTs, mas eu não tenho como mostrar porque o amigão me bloqueou, né? Mas ele disse, acho que esse mano não tá puro não. Puxaram uma democracia racial de Nova York só pra reclamar que pessoas negras aparecem demais em um desenho, não parece coisa de gente muito normal. Cara, é óbvio que normalmente, se eu tô só assistindo alguma coisa, eu não ficaria pegando essas questões pra elaborar. Acontece que no meu canal eu faço análise dessas obras. É uma série de Homem-Aranha, então as pessoas querem saber mais ainda a minha opinião por saber que eu sou um grande fã. E eu também trato de cultura woke no meu canal, é um dos temas mais recorrentes. Então, é simplesmente uma análise que faz sentido, porque eu sei que existe essa diretriz por parte da própria Disney, como eu acabei de provar. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente puxei provas pra sustentar o meu argumento. Nossa, não é coisa de gente normal embasar o seu argumento com provas e fatos e não ficar só em achismos, né? Mas o que vocês acham que ele tá insinuando aqui? E eu respondi essa publicação apontando uma contradição do discurso dos lacrolas, né? Os woke sempre falaram: qual é o problema de vocês com as minorias? Elas existem na realidade. Essas obras apenas estão refletindo o mundo real. E também os wokes. Como assim esse cara está dizendo que essa série se passa em Nova York e praticamente não tem brancos, ao contrário da Nova York real? Só pode ser racista. Ou eles querem ver um mundo real sendo representado nas obras de ficção, ou eles não querem. Uma Nova York só com brancos estaria errada, não faria sentido. Realmente não existem só brancos em Nova York. Porém, uma Nova York praticamente sem brancos, e sempre que um branco aparece, ele tá sendo racista, fazendo merda e cometendo crimes, também não é real. Inclusive, aí vai uma outra hipocrisia do movimento, porque eles falavam que antigamente não existia diversidade, né, que os negros não podiam ocupar papéis de destaque nas produções, como se Will Smith, Ed Murphy, Morgan Freeman realmente fossem um delírio coletivo. Mas eles argumentavam que os negros só recebiam papel pra fazer bandido. Agora, se uma série faz o contrário disso, praticamente só coloca os brancos pra fazerem papéis de bandidos, aí não tem problema. É porque aí você tá corrigindo a dívida histórica. Por coerência, se eles acham uma coisa problemática, eles deveriam achar outra também. Mas pedir coerência dessa turma, claro, que sempre vai ser pedir demais. E aqui eu mostrei que ele me bloqueou, né? Obviamente, depois de insinuar que eu sou racista pra milhares de pessoas, por ter apresentado argumentos com base em fatos estatísticos, ele me bloqueou. Twitter, né? E aqui eu reforcei que a minha crítica foi apenas sobre a representatividade forçada na animação. E sabe o mais louco? O diretor do departamento de séries de TV da Disney confirmou que várias produções do estúdio realmente inserem representatividade forçada de forma não natural, como a gente acabou de ver, mas tudo teoria da conspiração, eu sou muito louco mesmo. E os caras continuaram seguindo por essa linha. Uma outra publicação, essa aqui já pegou 300 RTs, repercutiu ainda mais, o cara falou: um dos argumentos do Wagner para falar mal do desenho é que tem muitos negros em Nova York e que isso é irrealista, mostrando estatísticas da população negra de Nova York, que é baixa, mas no desenho tem muitos negros. E aí eles ficaram pegando esse mesmo print pra bater o tempo inteiro no vídeo. Meu Deus, olha só, ele tá mostrando até a demografia do Queens. Que coisa absurda, ele tá sustentando toda a sua argumentação nos fatos. Mas é curioso que enquanto vários deles falavam que era um absurdo fazer essa análise, outros começaram a questionar, falando que, nossa, ele ainda tá usando dados fornecidos por uma inteligência artificial. Cara, os comentários são puro chorume. As pessoas, nossa, não acredito que ele fez isso. Sim, ele fez sim. Olha só, caramba, isso só pode ser meme. É sério, ele fez. Ó, não pode ser real. Sim, é muito real. De forma absolutamente distorcida, mas, nossa, que coisa absurda. E assim, chega a ser bizarro. Eles estão tentando o quê? Negar que esse desenho é realmente woke? Nossa senhora, né? De fato. Pra essa turma, nada pode ser chamado de woke, né? Nem as coisas mais obviamente lacradoras. Enfim, eu não sei se eu vou encontrar agora as pessoas que estavam falando que, meu Deus, ele colocou o resultado gerado pela IA sobre a demografia. E eu quero bater nesse argumento também. Eu sei que tem muita gente que, por não conseguir rebater o argumento, tenta desqualificar a fonte. E às vezes isso faz sentido, porque às vezes a fonte realmente é ruim. Só que já virou simplesmente um escapismo muito fácil. Nossa, o que apareceu ali no vídeo foi a busca no Google, mas a resposta é gerada por inteligência artificial. Sim, mas os números que a inteligência artificial gerou estavam incorretos? Porque se estavam, então você prova isso. E é óbvio que a inteligência artificial não é absolutamente precisa sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. Ela comete erros. Mas esse tipo de pergunta, a inteligência artificial costuma responder com uma boa precisão, simplesmente porque ela busca essas informações nos dados oficiais, compila e entrega. Não é uma pergunta complexa, não é uma pergunta subjetiva. Eu estou perguntando algo objetivo, a demografia de uma cidade. Aí a inteligência vai lá, busca essa resposta e entrega. Não é muito diferente de qualquer pesquisa no Google, eu vou provar isso. Se você faz essa pesquisa, por exemplo, qual a população do Brasil? O Google vai te mostrar essa resposta: 211 milhões em 2023. Eu também usei a Wikipedia no meu outro vídeo, que também não é uma fonte totalmente confiável sobre todos os temas,
Mas esse tipo de coisa é muito preciso, porque simplesmente a Wikipédia vai lá, nos dados oficiais do governo, pega os números e coloca no artigo. Foi o que fez aqui, ó. Segundo a Wikipédia, em 2024, a gente chegou em 212 milhões de habitantes no Brasil. Praticamente o mesmo número, né? Só que é um dado um pouco mais atualizado, então você tem o crescimento natural da nossa população. E aí, se a gente vai pesquisar no site do próprio governo para confirmar, né, se tanto o Google quanto a Wikipedia estavam corretos, você chega na mesma informação. 212 milhões de habitantes, segundo o IBGE, em 2024. Ok, mas será que a inteligência artificial consegue chegar nesse número? Então eu fiz a pergunta, qual a população do Brasil? E para surpresa de ninguém, o ChatGPT respondeu aproximadamente 212 milhões, segundo o IBGE. Então não é porque a inteligência artificial deu a resposta que ela necessariamente está errada ou é inválida. Em alguns casos, até pode ser, mas aí você vai lá e mostra isso, né? Mas se você ainda quiser debater, não, mas isso aí é uma resposta mais fácil do que a demografia. Bom, eu trouxe aqui um exemplo da mesma pesquisa. Qual é a demografia racial do Rio Grande do Sul? Ó, versão gerada por inteligência artificial. De acordo com o censo de 2022, 78% da população gaúcha se considera branca. Se você entra no maior jornal do Rio Grande do Sul, que é o Zero Hora, você tem a mesma informação. Ó, Rio Grande do Sul é o estado com maior proporção de brancos da população, segundo o censo de 2022. A mesma fonte, ó. O levantamento indicou que 78% da população gaúcha é branca. Então, mais uma vez, a gente tem o mesmo resultado. E só para encerrar de vez, eu também fiz essa pergunta mais uma vez para o ChatGPT, para não ficar só na IA do Google, e a resposta de novo foi a mesma, e colocou inclusive aqui a fonte do Zero Hora, que a gente acabou de ver. Então, mais uma tentativa furada de desqualificar o argumento. Se os números que aparecem no meu vídeo estão errados, você pega os números corretos e confronta. Simplesmente falar que a resposta gerada pela IA do Google não é confiável não é argumento para droga nenhuma. Não num caso como esse, onde as IAs têm um grau de precisão, sei lá, de quase 100%. Mas de todo o cancelamento, o que mais me surpreendeu foi essa publicação aqui, do tal do Enzo VS. E eu até poderia mostrar para vocês o número de RTs e likes, 700 RTs. Olha só, viralizou pra caramba, cancelamento de peso. Só que a verdade é que essa é mais uma dessas contas de esquerda comprando bot. Isso aqui virou uma coisa extremamente normal no Twitter. Tá cheio de perfil de esquerda usando bot nesses últimos tempos. É bizarro. Eu também fiz uma publicação sobre isso há um tempo atrás. Ó. Por que tem tanto perfil de esquerda assim? Isso aqui eu tirei o print de uma conta. Até vou mostrar pra vocês qual é. Mas olha esses números, cara. 1.500 RTs praticamente, 8.000 likes e 6 comentários. Isso não existe. 1.500 RTs, 1.400 RTs e 66 mil views no Twitch. Cara, isso é impossível. Impossível. Não tem como o algoritmo tá tão quebrado a esse ponto. A única explicação pra isso é bot. É só você comparar com essa publicação minha, que pegou 95 RTs, tem 129 respostas e tem mais visualizações que essa aqui, que pegou 1.400 RTs. Como que isso seria possível? Com 90 RTs você ter o mesmo alcance que 1.400 RTs. Mesmo alcance não, né? Bem mais, na verdade. A conta que eu tirei aquele print foi essa aqui. Rafael, um socialista de iPhone. Você tem vários tweets dele com esse mesmo padrão de engajamento. E aqui, eu até respondi ele falando, ó, a esquerda agora usa robôs pra fingir que tem engajamento. E aí ele simplesmente postou uma foto minha. Essa aqui tá com engajamento um pouco mais normal. Talvez ele ficou com vergonha de usar bot também numa resposta de um tweet que dizia que ele tava usando bot. Mas aí eu fui ali e mostrei, né? Como é bizarro o engajamento dos tweets dele. E isso aqui é uma etapa até mais escrota desse cancelamento que não tem mais o mesmo impacto que tinha antes. Mas agora os esquerdistas ainda estão cancelando com bot para inflar, para parecer que o engajamento, que a repercussão do cancelamento tá muito maior do que realmente é. Porque você olha para esses números e parece... Meu Deus, a casa caiu. Os tweets me cancelando estão pegando 2, 3, 4, 5 mil RTs. Que negócio completamente surreal é esse? Isso seria engajamento dos cancelamentos mais escrotos do Brasil, só que é um engajamento fake. Por exemplo, olha esse tweet aqui. O cara pegou pra me responder. Isso aqui é uma outra polêmica recente que não sei se eu trago em outro vídeo, mas enfim. Ele tá dando RT no meu tweet... E isso aqui pegou 2.000 RTs, 25 mil likes. E quando eu respondi, tinha 30 comentários. Agora já chegou mais 16. Até porque o meu perfil, que tem um engajamento orgânico, chama mais engajamento orgânico para a publicação. Quando eu respondo, ela começa a aparecer organicamente para as pessoas. Mas isso aqui também não existe, cara. 2.000 RTs com só 360 mil views. Não existe. O perfil é o stalinista. Os comunistas estão pagando para colocar robôs nas redes sociais de um imperialista americano para fingir que tem mais impulsionamento nos seus tweets. Que incrível, não? Se você tem usado o Twitter nos últimos dias, fica de olho nisso. Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu dou uma zoadinha nessa galera que tá usando bot. Porque a gente tem que constranger esses idiotas, né? Mostrar que tá todo mundo vendo. Eu falei, ó, tem alguma coisa errada com a sua conta. 2k de RTs, mas só 30 comentários e 200 mil views é bem atípico. Tenta dar uma olhada aí, senão vão acabar achando que você tá usando bot. Então, assim, é difícil saber o alcance real que essa publicação teve. Eu sei que não foram 700 RTs
RTs reais, mas tiveram centenas de comentários, então alguma galera isso aqui atingiu. E aí, esse Enzo, ele simplesmente decidiu meter o louco e inventar umas mentiras sem o menor sentido. Ele falou, o Tragicômico citou um estudo falso de um instituto político pago pra provar que brancos sofrem mais racismo do que negros. Ele é o esgoto da internet. Olha a acusação que esse cara tá fazendo. Eu sabia de qual vídeo ele tava falando, é aquele onde eu cito um estudo da Gazeta do Povo, trazido aqui pro Brasil pelo Eli Vieira, que mostra um estudo realizado numa universidade americana que apresentava frases de 3 personalidades historicamente racistas. Era Hitler, uma identitária e um outro do período escravagista, que era contra a abolição. E aí pegava essas frases dessas figuras e substituía os alvos. Então você pegava uma fala de Hitler contra judeus, aí mudava de judeus para ser contra negros e depois mudava para ser contra brancos. E você via quantas pessoas concordavam com essas frases em cada contexto. E o resultado desse estudo foi que quase nenhum estudante concordava com as frases contra negros e contra judeus. Mas mais de 60% deles concordavam com as frases quando elas eram anti-brancos. Esse foi o estudo. O maluco simplesmente decidiu inventar um monte de mentira. Primeiro eu marquei o Eli e falei, pera, o estudo é falso? Aquele que o Eli Vieira publicou na Gazeta do Povo, em que os estudantes concordavam com frases de Hitler quando substituíam judeus por brancos, aquele estudo é falso? Eu mesmo tô chocado com isso, só fiquei sabendo agora. Espero que o Eli esclareça. E aí, o Eli falou, ó, o estudo foi publicado na SOIBS, não sei como pronuncia a sigla, né, mas uma sociedade científica. O cientista social Li Jiuxin fez parte dessa pesquisa. Isso já estava na minha cobertura do estudo, ou seja, ele colocou as fontes. O Eli desmentiu o cara, que simplesmente meteu o louco. Não tem nada a ver com o que ele disse aqui. E até falei, não cabe uma nota de comunidade nesse tweet, que tá acusando o estudo de ser falso? Pois é, porque, mano, um tweet de 700 RTs espalhando uma mentira óbvia, sem nota de comunidade, isso é uma outra coisa. A esquerda começou a disputar as notas de comunidade e agora eles estão tirando as notas de vários perfis mentirosos de esquerda e vai saber se eles não estão até utilizando artifícios pouco republicanos para fazer isso, né? Por assim dizer. Então, tenho até que fazer essa convocação também. A galera tem que fortalecer mais no Twitter. A direita tem que ficar mais forte no Twitter, tem que se mobilizar, tem que colocar mais nota de comunidade, votar nas notas de comunidade. A gente tem que fazer mais barulho na plataforma. É o único lugar onde, sei lá, a esquerda, não sei se eu vou dizer que tá vencendo, mas tá pelo menos disputando bem, ainda que utilizando os seus artifícios escrotos. Mas só pra mostrar pra vocês o nível da viagem desse maluco. Ele falou, você não leu o estudo, você só leu a matéria de jornal de um cara falando que leu o estudo. E aí ele começou a mentir sobre o estudo também, ó. O estudo não foi publicado em nenhuma revista científica ou jornal acadêmico sério, só num órgão independente financiado por republicanos. Isso é simplesmente mentira. E ele começou a inventar, ó, o estudo nem prova o que você fala. Ele só diz que entrevistaram alguns jovens e que alguns começaram a usar xingamentos e termos ofensivos contra brancos com mais frequência do que contra negros. Não tem nenhuma metodologia científica ou definição do que é racismo e nem abrange todo o público jovem. Cara, simplesmente não é sobre isso o estudo. Não chega nem perto de ser sobre isso. Eu demonstrei pra vocês que é. O meu vídeo tá falando. Eu fiquei perplexo, realmente, com o tamanho da mentira que o cara tava simplesmente inventando no mais puro dane-se. Eu falei pra ele, cara, tu usou cachaça com drogas? Isso não tem absolutamente droga nenhuma a ver com o estudo que o Eli Vieira cobriu e que eu compartilhei. Tu tá literalmente inventando tudo. Não deve nem ter assistido o vídeo, muito menos lido a matéria. Claro que não. Mas aí de onde esse maluco tirou isso? E por que ele tá falando isso com toda essa convicção, com toda essa certeza? E assim, pra você ver que esse cara tá mentindo totalmente, que o que ele fala não tem nenhuma ligação com o meu conteúdo, é só você abrir o vídeo. Você vai assistir meu vídeo, você vai ver que não tem nada a ver com o que esse cara tá falando. Mas um bando de idiotas começaram a espalhar isso aqui pra falar que é. Olha só, o Wagner tá compartilhando estudo falso e não sei o quê, com base em um cara que tá mentindo completamente sobre todas as questões do estudo. Eu realmente fiquei sem entender. Ele continuou me respondendo falando, ó, o estudo disse que pessoas tinham menos problemas em usar termos ofensivos e racistas pra brancos do que pra negros. Não é isso. Logo, brancos sofrem mais racismo. No entanto, o estudo não define o que é racismo e que as pessoas falam no dia a dia. Apenas pega frases fora de contexto e pula pra conclusão de que brancos são mais vítimas de discriminação, sem nenhuma análise empírica de que isso afeta na vida das pessoas brancas pra chegar nessa conclusão. Uma viagem sem tamanho. Eu falei, cara, eu tô tentando entender se você é mitomaníaco, tipo a Patrícia Lelis, ou apenas burro pra caramba e não tem a menor ideia do que tá falando. E eu achei incrível, porque nessa hora eu só tava perplexo, tipo, o cara tá simplesmente mentindo sobre uma coisa que pra você ver que ele tá mentindo é só você abrir a droga do vídeo e assistir. E aí os seguidores dele começaram a falar, partiu pro xingamento, já sei que ficou na merda. O que eu vou explicar aqui, mano? Se eu já expliquei que o estudo não é sobre isso e pra você ver que eu tô falando a verdade e ele tá mentindo, é só você abrir o vídeo. Eu não tenho como, eu vou pegar todo o roteiro do vídeo e colocar aqui e ele vai falar, não, isso é mentira. Ou seja, pra você saber que ele tá mentindo que eu tô falando a verdade, você tem que ver o vídeo e confirmar com seus próprios olhos. Mas algum seguidor desse idiota vai fazer isso? Não. Eles só vão acreditar
né? Tomar isso como um fato e sair por aí espalhando que eu estava compartilhando um estudo falso encomendado por republicanos que não sei o que, totalmente bizarro. Ó, o cara aqui, ó, percebam como eu estava certo. Se os dados fracassados do homem que é incapaz de fazer argumentos, ele mesmo são provados errados, ele imediatamente parte para a ignorância óbvia que ele disfarça. Cara, o maluco simplesmente tá inventando mentiras pra me difamar pra milhares de pessoas. Eu expliquei umas 3, 4, 5 vezes e o cara continuou mentindo de um jeito que não faz nem sentido. Qual é? Se é mitomaníaco ou muito burro? Ai, meu Deus, não tem argumento, ficou de xereca. É muito complicado lidar com o esquerdista porque, cara, só tem canalha desonesto, baixo do outro lado, sabe? É um jogo muito injusto. Você tenta ser um ser humano normal, razoável e decente que embasa em fatos as suas argumentações. Eles inventam mentiras, não estão nem aí, te difamam, te atacam e tentam destruir a sua vida porque eles acham que você merece morrer. Simplesmente não é justo, velho. Se essas pessoas estivessem interessadas em saber quem estava defendendo a verdade, era só abrir o meu vídeo e confirmar. Mas não, eles só querem uma desculpa, mesmo que seja totalmente falsa, pra acabar com a minha reputação por aí. Explica então se você é o foda. Eu não preciso explicar, velho. Só assiste meu vídeo e confirma. O estudo que eu mostrei não tem nada a ver com o que esse maluco aqui tá falando. E sinceramente, tá tão detalhada essa explicação mentirosa dele que eu realmente fiquei sem entender. Cara, ele inventou uma fanfic na cabeça dele, é realmente uma coisa meio patológica, tipo Patrícia Lelis. Ou será que alguém inventou essa merda pra ele, alguém pegou um estudo e achou que era sobre aquilo que eu tava falando, porque ele quis me refutar sem assistir o vídeo, a pessoa acha que é esse estudo que ele tá falando, e começou a inventar, mas ó, esse estudo é uma merda, só que não era o estudo que eu tava mostrando no meu vídeo, falou pra esse cara que simplesmente acreditou e saiu repetindo, eu não sei. Só sei que isso aqui foi muito bizarro. Um dos meus últimos cancelamentos do Twitter, pra variar, um monte de mentiras, ataques baixíssimos, imputações de crime, uma tentativa de assassinato de reputação, que bom, funciona dentro da bolha deles, né? Tudo isso porque eu apresentei os meus pontos de uma forma muito bem embasada para sustentar os meus argumentos, só que apontando para coisas que eles negam até a morte, mesmo que vá contra a realidade, né? Não adianta esfregar tudo isso na cara deles, que eles vão simplesmente ficar em estado perpétuo de negação. Pelo menos eu consigo transformar em conteúdo para vocês. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu pela audiência, até a próxima.